Bom dia, classe, bom dia, igreja. Estamos aqui iniciando mais um domingo na presença do Senhor, em escola dominical, para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Espero aí que os irmãos tenham lido, o capítulo 7 de Neemias. Esse vai ser o nosso assunto nesta manhã. E queremos que Deus nos abençoe, que os irmãos também estejam atentos aí aos ensinos da palavra de Deus. Seja um momento edificante para nós, amados, que nós possamos estar aí empenhados, prestando atenção, buscando conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor. Antes disso, amados, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos orar ao Senhor, pedir a bênção dele para esse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te buscamos, ó Deus, pedindo a tua bênção, Senhor, para esse momento de escola dominical. Sejamos aqui, ó Deus, servos fiéis, obedientes, ó Pai, buscando conhecer-te mais e mais nas nossas vidas, ó Pai. Também que o teu ensino não fique só, Pai, na nossa mente, mas que possa descer ao nosso coração e que nós possamos, ó Pai, nos empenhar por obedecermos a tua palavra. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome e para a edificação das nossas vidas. Pedimos essa bênção, pedimos que perdoes os nossos pecados, ó Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, como temos feito sempre aqui no nosso estudo, nas manhãs de domingo, nós vamos dividir em 4 blocos o nosso estudo. E vou iniciar o primeiro bloco, depois de terminá-lo, nós temos aí um período aí de 5 minutos aí para que nós possamos interagir como classe, através do WhatsApp. E depois, então, nós vamos aí para o segundo módulo, também com outro intervalo, até chegarmos ao último módulo. Então, vamos lá ao primeiro módulo de Neemias 7, e nós chegamos aí nesse capítulo 7, com a primeira etapa do objetivo de Neemias concluída já. O muro já estava concluído. E nós vemos aí que não foi num tempo recorde, 52 dias. E apesar, se fosse só a construção, já seria um tempo bem pequeno para tudo aquilo que Neemias fez juntamente com o povo. Mas, apesar disso, ainda teve grandes dificuldades, e nós vimos aí as oposições ao trabalho e à obra que Neemias deveria executar. Isso aconteceu, amados, porque Neemias teve a sua visão de líder, ele planejou a situação, como nós já vimos, Ele coordenou todas as coisas, ele delegou responsabilidades, ele controlou toda a obra, E também conseguiu obter a cooperação do povo. Por isso, então, ele teve êxito, Êxito esse que os demais que vieram antes dele não tiveram. Nesse capítulo, amados, começamos a entender que o muro tinha sido apenas a primeira etapa, que Deus tinha preparado para Neemias outras etapas para que ele executasse. A obra não tinha sido apenas essa, que Deus tinha outros planos e planos maiores para a vida de Neemias e o seu povo. E o capítulo 7, amados, é interessante que ele é um capítulo de transição. Ele vai ser transição para 2 outros eventos que nós vamos ver ainda depois no livro de Neemias. O capítulo 7, então, é transição para, em primeiro lugar, o despertamento espiritual do povo. Isso vai acontecer nos capítulos 8 até o capítulo 10, e depois nós vamos ver o estabelecimento de um governo próprio, que isso vai ser tratado lá no capítulo 8. Então, o capítulo 7 é um capítulo de transição aí para 2 outros eventos ou 2 outras grandes obras que Neemias vai executar em favor e em prol do povo de Deus. O resumo, eu quero fazer nesse primeiro bloco aqui um resumo do capítulo, Os irmãos têm aí a sua Bíblia, abram em Neemias 7,
e nós vamos fazer um resumo breve aqui para que os irmãos entendam todo o capítulo. A primeira coisa que notamos aqui no capítulo é a preocupação em Neemias colocar uma nova liderança. E essa liderança sobre a cidade, que agora tinha os seus muros concluídos, né? Então, a primeira coisa que nós vemos aí é justamente isso, estabelecimento de uma nova liderança. Isso está dos versículos 1 até o versículo 4. Depois disso, o texto diz que Deus pôs no coração de Neemias que ele levantasse um censo do povo, né? Então, recenseamento, né? O que nós estamos em via de acontecer aqui no Brasil, né? Justamente isso que o IBGE faz, levantar o censo, saber quantas pessoas nós somos, né? E outras informações mais que são tiradas naqueles questionários. Então, Neemias se propõe, Deus coloca no coração de Neemias, é isso que diz o texto, né? O desejo de levantar o censo, de saber quantas pessoas existiam realmente na cidade. O objetivo aqui era verificar a pureza do povo e do sacerdócio, com vistas a garantir o repovoamento de Jerusalém, como Deus exigia do seu povo. Então, esse censo foi colocado no coração de Deus, no coração de Neemias, por Deus, com vistas ao repovoamento da cidade agora. Os muros tinham sido reconstruídos, né? Mas a cidade estava um caos, toda destruída por dentro, e agora ela precisava ser ocupada, né? Então, Neemias faz esse levantamento, né, como preparação para o que Deus tinha, que era repovoar, então, a cidade de Jerusalém. E isso acontece dos versículos 5 até os 69. Então, nós vamos ver a relação de todos aqueles que vieram da Babilônia para Jerusalém, né, como povo de Deus, né? E a finalidade disso, amados, era ter certeza de que aqueles que estavam ali pertenciam ao povo de Deus, né? E finalmente Neemias garante o sustento daqueles que estariam a serviço da casa do Senhor. Então é uma preocupação que parece pequena, né? Nós vamos ver isso, né, nos outros módulos, uma preocupação que parece pequena, mas Neemias trata essa questão. Aqueles que estavam a serviço do templo, da casa do Senhor, precisavam ser sustentados, né? E isso era a ordenança de Deus. Deus tinha propósito nisso, né? E o povo deveria ser fiel naquilo que ofertava para o templo, para a casa do Senhor e para aqueles que trabalhavam a favor do templo e das coisas do Senhor. Então isso vai estar entre os versos 70 até 73, concluindo então o nosso capítulo 7. Então, entendendo aí, amados, capítulo de transição para dois outros eventos maiores que Deus queria em benefício do seu povo através da vida de Neemias. Entendendo que o muro já estava concluído, isso era de muita importância para que eles tivessem um referencial de segurança, né, e que pudessem prosseguir a obra para que Deus realmente fizesse o que estava no seu coração através da vida de Neemias. Então aqui terminamos o primeiro módulo, né? Quero ver aí as considerações dos irmãos, se tiverem alguma pergunta, pelo menos nós temos aí o resumo do capítulo, né, para que nós possamos continuar no entendimento.